Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar a página de número 239. Nesta aula nós vamos continuar estudando a construção Piel no passado. Como nesta página nós não temos nenhuma palavra nova para memorizar, nós vamos começar aqui direto com a nossa lição, que tem como título Dr. Levi Arof A. Ou seja, aqui o título está no feminino agora, né? Doutora Levi, a médica. Lembrando que a abreviatura aqui para doutor não tem uma forma para o feminino. Então, utiliza-se a mesma forma, tanto para o masculino como para o feminino. E aqui, como se trata de um sobrenome, então não tem nenhum problema em relação ao que nós estudamos na aula passada, que era Dr. Levi Arofé, Dr. Levi, o médico. Beleza? Então, pessoal, resolvida essa questão, nós vamos aqui adentrar no nosso estudo da construção Piel no passado. E nós temos aqui, logo de cara, a primeira atividade para vocês fazerem. E a atividade aqui é o seguinte, olha, escrevam a história sobre o Dr. Levi no feminino. Qual história? A história da aula passada. Essa daqui, tá vendo? Então, nós temos aqui no presente esta primeira parte, e a segunda parte no passado. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar exatamente esta história e vão considerar aqui, ao invés de doutor Levi, doutora Levi. E aí o verbo vai passar para o feminino. No primeiro momento, os verbos ficarão no presente, de acordo com o que foi feito lá na lição anterior. Todo dia, a doutora Levi recebe pacientes, né? E aí você continua com a história no presente. Depois você vai escrever a mesma história, porém agora no passado. Ontem também a doutora Levi, e aí você vai escrever todo aquele texto, porém agora no passado, ficando os verbos no feminino. Lembrando que na aula passada nós estudamos a construção Piel no passado e vimos a terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do feminino singular e a terceira pessoa do plural. Então, já dá para vocês fazerem esta atividade aqui pela aula passada. E aqui, então, pessoal, nós temos duas frases, agora também trazendo o verbo conjugado na primeira pessoa do singular. Tá vendo? Etimol, hu diber, vani dibarti. Ontem ele falou e eu falei. A mesma coisa aqui agora com o verbo pagar, shilem, na terceira pessoa do singular, e shilamti, na primeira pessoa do singular. E aí nós vamos ver aqui, então, a tabela, como é que fica a construção Piel no tempo passado, agora com todas as pessoas. Então, só lembrando, na aula passada nós vimos a terceira pessoa do masculino, verbo ledaber, diber. Vimos a terceira pessoa do feminino, o mesmo verbo, dibar, e a terceira pessoa do plural, tanto faz eles ou elas, fica dibru. Então, essas três pessoas nós vimos na aula passada. Agora, nós veremos as outras pessoas, segunda do masculino, segunda do feminino singular, primeira do plural e segunda do plural masculino e feminino. Então, a conjugação destas pessoas é bem fácil. É só você observar aqui que nós vamos ter a mesma pronúncia no início da conjugação em todas estas pessoas. Observe aqui, nesse caso, no verbo ledaber, olha o que nós temos aqui, ó. Este início aqui, ó, dibar, ani, dibar, e aí você coloca apenas a partícula que indica a primeira pessoa. No caso, a primeira pessoa é ti. Então fica dibarti. Olha aqui, ó, na segunda pessoa a mesma coisa. O dibar continua e aí você coloca a partícula que indica a segunda do masculino, que é ta, dibarta. A segunda do feminino também só muda aqui no final. Dibarte.
Vamos para a primeira do plural. Olha, a mesma coisa. Manteve dibar e acrescentei a partícula que indica a primeira do plural. Dibarno. Também na segunda pessoa do masculino e na segunda do feminino, a mesma coisa, só acrescento as partículas que indicam estas pessoas. Dibartem, dibarten. E aí, então, eu tenho toda a conjugação dos verbos da construção piel no passado. Então, para o verbo ledaber, ani dibarti, ata dibarta, at dibarte, hu diber, hi dibra, anarno dibarno, atem dibartem, aten dibarten, hem ou hen dibru. Beleza, então, pessoal? E aí nós temos aqui os outros verbos. Você vai fazer a mesma coisa. Do jeito que se conjugou aqui, você poderá conjugar todos estes outros verbos aqui, ó. É só trocar as consoantes do radical. Então, aqui, por exemplo, nós temos o verbo le saper, no presente me saper, e aí eu vou falar aqui no passado, vai ficar como si parte, si parta, si parte, ruciper, riciprar, si parno, si partem, si parten, hem, hen, si pru. E aí a mesma coisa com os demais verbos. E para fechar a nossa aula de hoje, nós temos aqui um exercício no tempo passado, também com os verbos da construção piel. Então vamos ver aqui o primeiro, que serve de exemplo, e vocês deverão fazer os demais. Então aqui nós temos o seguinte, olha, ani dibarti im Sarah. Eu falei com Sarah. E aí vem a pergunta, né? Im mi ata dibarta. Im mi at. E aí você deve completar aqui. Então, a pergunta que foi feita aqui é o seguinte. Depois que eu disse, eu falei com Sarah, eu perguntei, com quem você falou? Então, observem aqui vocês que o verbo foi conjugado de acordo com a pessoa. Ata dibarta. E aqui a mesma coisa. Com quem você falou? Aqui agora está no feminino. Então, eu tenho que conjugar o verbo aqui seguindo esta pessoa aqui, que é a segunda do feminino. Em mi at dibarte. Vocês vão fazer a mesma coisa com os demais. Aqui está usando o verbo pagar, né? Eu paguei a conta. E aí vem a pergunta, você também pagou? E aqui utilizando o feminino. Observem vocês que no início nós temos estas duas pessoas aqui para conjugar, mas aqui no final entrarão as pessoas do plural também. Olha aqui, ó, atem, aten. E aqui também utilizando a primeira pessoa do plural. Então, é um exercício para você treinar as demais pessoas que nós não trabalhamos lá no exercício anterior. Então, no exercício anterior, na página anterior, nós trabalhamos a terceira pessoa, do masculino, do feminino e plural. E agora nós estamos estudando aqui a primeira e a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então, façam estas atividades para vocês treinarem aí bem a construção piel no tempo passado. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo que eu vou ajudar vocês. Ficamos por aqui, página 239. Próxima aula, página 240. Shalom!